Caros irmãos, muito boa noite. Que todos vocês na casa de Tio Ormindo, mais uma célula da doutrina espírita, possam compartilhar desse momento, cujo tema que vai subsidiar nossa conversa é Os Tempos São Chegados. Vocês devem ter percebido que esse tema é o título de um dos capítulos do livro A Gênese, do nosso mestre lionês Allan Kardec, precisamente o capítulo 18. E se vocês já leram, já estudaram, desejarem reler, é uma recomendação que lhes faço. E lá perceberemos todos quão atual e adequado é este capítulo para o período que estamos atravessando, quão realístico é a descrição que Kardec traz das decisões divinas, bem como das decisões que a espiritualidade, como aquela que executa as leis divinas e as leis naturais, estão compatíveis com o nosso momento evolutivo e com os acontecimentos que, por consequência, nos acompanham nessa atual encarnação. É interessante que o capítulo já inicia falando que os tempos marcados por Deus são chegados. E aí nós podemos até imaginar algo do ponto de vista apocalíptico, ou que estamos nos aproximando do fim do mundo, como já é um hábito milenar ao qual estamos habituados por seres milenares que nós somos. Somos espíritos que reencarnam continuamente e que essas lembranças ou esses atavismos também nos acompanham. É uma perspectiva cultural, então às vezes nós rememoramos esses momentos místicos ou míticos e que trazemos para a nossa realidade. Então pensamos nas trombetas do Apocalipse, no fim do mundo, diante de tantas coisas que vêm acontecendo e que se conjugam em determinados aspectos. E aí vamos pensar que há 800 anos tivemos a possibilidade de vislumbrar um encontro entre Júpiter e Saturno e que depois ele acaba se repetindo, como se isso fosse um sinal de que algo muito estranho está a acontecer. Mas a Gênese e Kardec nos explicam sobre esse motivo central que tudo isso é consequência da execução e do desenvolvimento das leis de Deus. Como estamos restritos, a nossa visão, melhor dizendo, está restrita a um período de vida, que é a nossa existência atual, a gente então localiza esse fato como algo isolado. Mas se olharmos acima de todos esses acontecimentos, entenderemos que ele é consequência de uma caminhada que faz com que esse fenômeno não tenha mais essa característica de algo mágico, misterioso ou de que algo muito ruim está prestes a acontecer. Se não ruim, algo muito grandioso, mas é simplesmente a consequência de um encadeamento de sucessivos eventos naturais e coordenados pela divindade. Então, esses grandes acontecimentos estão sob a égide da era de regeneração que a humanidade precisará passar e que já não se constitui em nenhuma novidade para nós, principalmente nós espíritas e que se dedicam ao estudo do espiritismo. Nesse capítulo, Kardec vai nos explicando que quando se ouve a afirmação "os tempos são chegados", a gente tem duas classificações, dependendo de como as pessoas se comportam ou de que escolhas de entendimento elas fazem. E aí a gente tem o grupo dos incrédulos, que são aqueles que dizem que não acreditam que isso seja obra de Deus, né? Que essas situações que acontecem não são obra dele, então isso é coisa pueril, sem nenhum tipo de fundamento, coisa de gente crédula. E o outro grupo, que é o grupo dos crentes, mas que se firma numa ideia de que estamos passando por uma fase de perturbação da ordem natural, ou que a natureza está passando por uma fase de caos. Só que aí, o livro A Gênese, que aqui está sendo colocado para nossa reflexão, diz que nenhum e nem outro estão devidamente adequados. O primeiro, porque desconsidera a existência de Deus, e o segundo, pelo que eu já disse,
acaba desconsiderando que a natureza tem o seu próprio fluxo, o seu próprio movimento, e o que se nos acontece, por consequência, é fruto do seu próprio movimento e do seu ideário permanente de evolução. E nós, como parte da natureza que somos, acabamos também por passar por essas situações de renovação. E a Gênese também nos coloca que o progresso ele acontece tanto do ponto de vista físico, com as mudanças climáticas, com as mudanças na própria estrutura da Terra, os vulcões, os terremotos. Inclusive, se observarmos, esse tempo já passou, um tempo onde esses movimentos eram mais vigorosos, porque o planeta estava se constituindo para receber a humanidade. Ainda vemos, claro, efeitos outros de tsunami, a queda das massas de gelo polar, lembrando também que tudo isso sofre a influência da ação do homem sobre o meio em que ele vive. Mas, mesmo tendo a influência do homem e sua responsabilidade pelas consequências nefastas que isso tem sobre o meio ambiente, essa resposta que a natureza dá segue obedecendo às leis divinas, estimuladas pela ação do homem, mas sendo consequência de uma lei superior a todas essas ações, mesmo que tresvariadas, deslocadas, desnecessárias, de uma forma de relação com o meio ambiente que o nutre, que o mantém vivo, que cria uma perspectiva de vida saudável e suficiente, mas que a nossa ânsia por exploração, lucro e consumo ainda faz com que uma relação que devesse ser fraterna, colaborativa, igualitária, seja de exploração, de exclusão, de marginalidade e pobreza, características típicas ainda do nosso nível evolutivo, ou se quisermos resumir, como colocou Kardec, pelo principal mal que ainda devemos combater dentro de cada um de nós, que é o nosso egoísmo, que não nos permite ver no outro a minha extensão e que, portanto, eu tenho a obrigação de zelar por ele e não explorá-lo ao meu bel prazer. Mais à frente, ele vai falando que esse progresso físico do globo, ele acompanha e anda par e passo com o progresso moral. E é aí que, quando Kardec afirma que os tempos são chegados, ele está se referindo a esse aspecto evolutivo que ainda estamos engateando para chegar nele. Quando ele fala de colaboração, de solidariedade, de fraternidade, ele diz que o tempo chegado é especificamente voltado para a nossa evolução moral. Chegou o tempo de crescermos, de evoluirmos, de mostrarmos como espíritos o que é que estamos fazendo aqui. Não apenas uma profissão, um status, uma questão econômica, um carro, uma casa que possuímos ou até mesmo frequentar um centro espírita, se nada disso vai conseguir constituir no nosso interior e apenas criar uma imagem social de uma perspectiva de que sou espírito imortal, responsável pelo meu futuro, que é construído pela minha vida presente, e que ao outro, que é minha extensão, eu tenho a obrigação de ajudar e estender a mão. Então, sabermos que Deus existe, que o seu princípio é de justiça e amorosidade, que somos espíritos imortais, que retornaremos à Terra e a outros planetas milhares de vezes até chegarmos à perfeição, e a interexistencialidade e a possibilidade de termos um diálogo com o mundo espiritual são princípios fundamentais para aquele que deseja ascender moralmente. Esses princípios nos dizem que há muito mais na vida do que simplesmente a ótica materialista, consumista, aquela que nos diz você precisa ter mais para ser reconhecido, se você não escolher determinada profissão, ninguém vai lhe valorizar, enquanto que Jesus não amealhou nenhum título do ponto de vista terreno, nasceu numa manjedoura, simples, humilde, mas toda a sua grandeza e potência o fez o rei do mundo, até hoje inesquecível, e que não será esquecido jamais pela pujança espiritual e moral que possuía. É o nosso modelo e mestre, que conseguiu chegar à condição do maior de todos que por aqui esteve, despossuído de tudo aquilo que desenfreada e deslocadamente nós buscamos,
como se o objetivo e a centralidade da vida estivessem nos valores materiais. Estamos centrando as nossas emoções e os nossos interesses justamente para tudo aquilo que não é permanente e que não traz felicidade. Quando a gente almeja obter alguma coisa, a gente luta, busca com toda intensidade, se esforça e consegue um bem material. Depois dessa aquisição, passa um tempo, a gente se habitua, se acostuma, considera aquilo como normal e daqui a pouco já está desejando uma outra coisa. Mas quando os bens que nós buscamos são do ponto de vista moral e espiritual, a satisfação é perene, dura muito mais tempo e às vezes vem à nossa mente aquela ideia jamais esquecida daquele momento. Todas as vezes que estamos próximos do desencarne, porque a morte, como a entendemos, ela não existe, é apenas uma saída de um corpo que já não tem mais forças ou condições de nos manter nele, a gente sempre ouve relatos, participa ou já ouviu alguém dizer que estava próximo da experiência do desencarne. Quando se pergunta do que é que ela lembra, do que é que a fez feliz na vida, não há um relato sobre as questões materiais, mas sim daquilo que para a alma foi importante. É um sorriso de um filho, é um presente que você deu que satisfez alguém que você amava. Não é a centralidade no material que você deu, mas a sensação agradável por proporcionar alegria e prazer a alguém. É uma saudade que você não conseguiu aplacar. É alguém que você ofendeu e que gostaria de receber o perdão. Então, a gente vai observando que quanto mais próximo da nossa realidade, que é o mundo espiritual, a gente percebe que o que de fato é importante são esses tesouros da alma que Jesus nos recomendou cultivar, para que não caíssemos no vazio, na desesperança, na desilusão, nas características depressivas que nossas personalidades apresentam vez ou outra, em comportamentos melancólicos, desavisados, inconsequentes, irresponsáveis e por aí vão. Outro aspecto que é interessante que esse capítulo da Gênese nos traz é que tudo obedece a uma vontade divina. E quando Deus diz é preciso evoluir, os tempos são chegados, a gente não tem escapatória. A gente vai precisar passar pelas provas. Provas nada mais são do que momentos na caminhada evolutiva do espírito em que ele se obstina a vencer as suas dificuldades, as suas más inclinações ou simplesmente corresponder àquilo com que se comprometeu antes da sua encarnação. Nesse momento em que nós atravessamos de pandemia, violência, exacerbação desse sentimento de superioridade de um em relação ao outro, como a gente vê com as questões do racismo, com as questões da desigualdade social. E aí a gente vai vendo que esses momentos de efervescência cultural, eles antecedem o progresso. Só que esse aparente caos, para a divindade, tem uma característica de que tudo está na mais perfeita ordem, que é a ordem evolutiva. É o impulso evolutivo. À medida que vamos ansiando por uma outra perspectiva social, por valores mais igualitários, pela caridade, pela cooperação, nós vamos ansiando por passar para um estágio melhor e muito mais espiritualizado. Então as crises sociais aparecem com mais intensidade, porque o espírito passa a se sentir cansado por estar indo de encontro à sua natureza divina. Então, tudo aquilo que acaba infringindo uma lei divina, como violência, discriminação, perversidade, maldade, são elementos que vão mexendo com a nossa perspectiva interior e nos fazendo ansiar por algo melhor. Então, as crises sociais, as disputas, as discussões vão ganhando um calor maior e a gente vai percebendo o recrudescer da violência e, ao mesmo tempo, o incentivo a características como a luta para que o clima fique melhor, para que tratemos melhor o meio ambiente e tantas outras manifestações que vamos vendo aí pelo mundo e que às vezes a gente vai dizer o mundo está perdido, é de fato o fim do mundo, não se tem mais onde encontrar esperança.
Tenhamos calma, estudemos, leiamos, abramos as nossas mentes. Estamos em pleno processo de evolução. A Gênese nos explica isso, né? E é interessante, eu vou ler um trecho das páginas 356 e 357, onde isso ficará mais claro. Nesse capítulo 18, os tempos são chegados, em A Gênese. Tem um trecho interessantíssimo em que Allan Kardec traz para a gente a reflexão de que o progresso científico e artístico da humanidade ganhou uma perspectiva ascensional interessante, mas o aspecto moral ficou refreado, como se tivesse intimidado diante da pujança da inteligência humana. Mas aí não percebemos que quanto mais sofisticados artística, científica e culturalmente estávamos ficando, mais embotados e diminutos estávamos ficando e permanecendo no aspecto moral. E a inteligência nos ajuda a despertar e a perceber que o outro lado da balança precisa acompanhar para que tenhamos paz. E não usar aquilo que o intelecto nos concedeu para acirrarmos o que temos ainda como característica primordial, que é o egoísmo. Então, o aspecto moral é que vai fazer com que a inteligência use a riqueza, tudo que ele tem de aspecto tecnológico e científico, para fazer a humanidade evoluir moralmente, ajudando aqueles ainda desprovidos das reais condições de uma vida saudável. E não é só vida saudável na perspectiva material, mas também de cultivo da espiritualidade, de relações solidárias, de uma sociedade que se preocupe com os seus hábitos alimentares, com a qualidade dos seus pensamentos, com a felicidade do outro. É uma nova ordem que vai chegando. E essa nova ordem que vai chegando é trazida por um outro item que o mesmo livro traz, que são as gerações novas. À medida que os espíritos vão desencarnando, que uma outra leva mais evoluída ou mais informada vai chegando, a gente vai vendo a substituição dos hábitos e dos costumes. Assisti uma reportagem interessantíssima falando sobre a geração Z, as pessoas que estão entre 18 e 24 anos, que optaram por frequentar lugares em que as bebidas oferecidas não tivessem álcool, diferente de gerações anteriores, mais velhas, que ainda cultivam este hábito. Não está aqui uma declaração de que um está certo e que o outro está errado, mas sim de que há uma substituição de valores. E um dos jovens afirmou que para estar feliz, ele precisava apenas estar ali em comunhão e um encontro com seus amigos, sem a necessidade de um acréscimo para que essa felicidade então florescesse. É uma nova lógica, é uma nova perspectiva, que por mais que antes saibamos que ela é verdadeira, ela não era vivida. E agora, mais naturalmente, a gente vai vendo essas manifestações no seio social, inicialmente isoladas, mas depois elas vão ganhando força. Antes era muito difícil a gente ver alimento orgânico, hoje a gente já tem as feiras, uma disseminação maior, a gente já tem um nicho econômico voltado para essa produção. Estamos preocupados com o aumento da temperatura no planeta, do derretimento das calotas polares, daquelas grandes camadas de gelo que anunciam que a temperatura no planeta está se elevando pela emissão dos gases poluentes. Nós estamos em meio a uma pandemia, continuamos a queimar, a desmatar, totalmente despreocupados da relação com o meio ambiente. Sabemos que os vírus vivem dentro de determinados corpos de animais, sem causar nenhum mal a eles e sem chegar até nós humanos. Mas com a nossa sanha pelo lucro, pelo consumo, quanto mais invadimos o meio ambiente para explorá-lo, esses vírus saem do seu habitat natural e, claro, irão nos prejudicar. Quantas pandemias teremos que enfrentar para aprendermos a respeitar a nossa casa-mãe, o nosso planeta Terra? Já somos suficientemente inteligentes e conhecedores da dinâmica da relação entre o homem e o meio ambiente para continuarmos nessa busca desenfreada pelo ter, pelo consumo, traficar animais silvestres, levando e trazendo vírus o tempo inteiro, sem saber o que pode nos acontecer. Tudo por uma simples palavrinha, egoísmo. Então precisamos rever os nossos atos e a Gênese nos diz como.
Lá na página que eu lhes anunciei, no caso 356, Kardec nos diz que o homem não abarca senão as fases de uma duração relativamente curta e das quais pode constatar a periodicidade, mas as que compreendem longas gerações de seres e mesmo sucessões de raças, cujos efeitos, por conseguinte, têm para ele as aparências da novidade e da espontaneidade, ao passo que, se o seu olhar pudesse se elevar para alguns milhares de séculos atrás, ele veria entre esses efeitos e as suas causas uma correlação que nem ele mesmo suspeita. Então, que hoje é estranho uma chuva de meteoros, um tremor de terra no Brasil e na Bahia, que eram coisas inusitadas, estão dentro de uma programação natural de evolução. Então, ao invés de nos espantarmos, de acharmos que Deus está a nos castigar, que é uma concepção de um Deus punitivo, um Deus que castiga, enxerguemos nisso os movimentos de uma lei divina que propulsionam a nossa evolução. Um outro item que ele traz fala da influência que os sistemas planetários têm uns sobre os outros e da razão da aproximação ou do afastamento do movimento de translação de cada planeta, um influencia no outro. E aí a gente vai vendo a sabedoria que vai sendo desenvolvida também pelo homem, perceber a influência dos astros, o quanto os movimentos, dos planetas, de todo o universo, vai encadeando esse movimento evolutivo. Nos influenciamos uns aos outros, estamos totalmente conectados. Escolhemos a fragmentação, a separatividade, mas estamos anelados por essa amorosidade universal que ainda estamos buscando descobrir, sem perceber que enquanto destruímos o outro é a nós mesmos que estamos destruindo, porque o que afeta o outro naturalmente irá me afetar, porque nós somos uma cadeia de seres e criaturas divinas entrelaçadas que se pulsam desordem irão colher desordem e falta de paz. Mas se pulsam fraternidade e amorosidade, evoluirão em harmonia, em crescimento, em paz e felicidade permanente. É a esse tempo chegado que Kardec nos alerta na Gênese, e não esse mundo do terror que a gente espera que o mundo acabe, que numa grande bola de fogo. Isso já passou, foi de um tempo evolutivo. O tempo que agora é chegado e que a Gênese nos fala é da fraternidade que precisaremos cultivar. Ele vai dizendo, assim, as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros e assim sucessivamente até os átomos. E ele vai dizendo então que as revoluções locais ou gerais que não parecem perturbações senão porque a brevidade da vida não permite delas ter senão os efeitos parciais. E aí ele diz, a matéria orgânica não poderia escapar essas influências. As perturbações que ela sofre podem alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas doenças que maltratam de maneira geral sobre as plantas, os animais e os homens. Essas doenças, e agora associem ao período que estamos atravessando, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que a impele pela necessidade à procura dos meios de combatê-las e à descoberta das leis da natureza. Tivemos um ano inteiramente voltado para a busca da vacina. A comunidade científica se debruçou sobre isso e a Gênese nos diz que todo movimento feito no plano material afeta o espiritual e vice-versa. Então, essa comunhão, esse diálogo permanente se estabelece porque aos espíritos interessa o que aqui acontece, porque eles voltarão. Então, tudo que aqui acontece interessa aos espíritos que futuramente reencarnarão em nosso lugar e a nós também que futuramente retornaremos à Terra, ou qualquer outro orbe que a nossa evolução nos encaminhe. Se pensarmos nessa perspectiva, esse contato permanente, todo e qualquer avanço é influenciado, ajudado pela espiritualidade. Daí a importância das vibrações, das orações, da sintonia. E aí a gente vai saber que nuvem de testemunhas está a nos assessorar, a nos ajudar ou nos atrapalhar.
mas se nos atrapalha porque voluntariamente nos colocamos à disposição dessas energias desequilibrantes que estão aí pelo universo. A nossa escolha é para que onda vibratória eu irei me colocar à disposição e a serviço. Arago, que é o espírito que vai nos trazendo essas reflexões, nos diz: quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo contra as quais toda a má vontade humana se quebra. Então nós fomos sim obrigados a ceder pelo outro. Fomos obrigados a nos isolar pelo outro. E também para nos preservarmos, mas a gente não teve como não pensar no outro. Claro que a gente vê ainda as manifestações egoísticas, o não uso da máscara e de tantas outras coisas, mas a gente precisou parar para observar o mundo, para se observar principalmente e saber o que mesmo estamos fazendo aqui. O que essa experiência tem a nos dizer? É simplesmente o medo de vir a falecer de um vírus, ou eu estou preocupado e preocupada com a minha evolução espiritual? Enquanto estamos perdendo tempo com receio de termos o nosso corpo físico afetado ou virmos a desencarnar, lembremos que, de Covid ou não, todos iremos desencarnar. Isso vai nos acompanhar pelo resto da nossa existência. Em algum momento teremos que retornar ao mundo espiritual. E quantos estão desencarnando no meio da pandemia que não é pela Covid-19? Mas a nossa preocupação deve ser pós-pandemia. Quem eu serei? Depois desse aprendizado, como eu irei me portar no mundo? Continuarei igual? Depois de uma experiência tão significativa quanto esta e com o aprendizado que tenho, como me portarei no mundo? Essa é a programação que deve ser feita. Mas ainda estamos nos preocupando em fazer uma grande reunião, fazer as grandes festas que eu perdi, jogando fora todo um tempo de reflexão e de acúmulo do ponto de vista espiritual, vestir as roupas que eu não vesti, me livrar de alguns cuidados que eu tive que adotar. É isso mesmo que a gente está pretendendo fazer? Voltar ao antigo normal, que de normal nada tinha, porque não era normal ser egoísta como estávamos sendo, despreocupados do outro. Isso não é normal. Este novo normal que nós estamos nos colocando é um normal imposto pela própria conjuntura e natural. Mas o que a gente precisa entender como futuro e como possibilidade, como espíritas principalmente, é: o que é que eu vou colocar em prática com o aprendizado que tive, que me ensinou que é preciso olhar o outro, ser mais fraterno e saber que, se eu não cuido do outro, eu estarei ameaçado. Logo, o outro, por consequência, é a minha extensão, é o meu semelhante, tão criatura divina quanto eu. Então, manter-me saudável na minha existência física, mental, psíquica e emocional vai requerer cuidar do outro, porque o estado dele, de um ser saudável, repercutirá no meu. Ou seja, eu só posso ser saudável se o meu irmão o for. E para que ele seja, eu preciso ajudá-lo na manutenção da sua condição psíquica, emocional, moral e espiritual, porque o que ele me influencia será o que eu influenciarei nele. Se não obtivermos esse pensamento, se já não temos fortalecê-lo e se quisermos adquiri-lo, alimentá-lo, essa experiência vai ser tanto quanto outras que já aconteceram e que não afetaram o nosso aspecto moral. Essa não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta. Ela avança em tecnologia. Quantas descobertas nós estamos tendo? Vacina, medicamentos, novos hábitos, novas relações nas ambiências sociais. E cadê a moral? É isso que a Gênesis chama a atenção. Os tempos são chegados, os tempos da reformulação moral. Aí quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, que são os ouvidos que percebem a perspectiva espiritual e os olhos que enxergam o reino dos céus,
poderão então dizer que contribuirão para a evolução do planeta, uma evolução que passa pelo âmbito individual e da responsabilidade como co-criadores divinos que todos nós fomos convocados a ser. Muitos são os chamados, o planeta foi todo chamado. Por que não sermos os escolhidos, os trabalhadores da última hora? Se fizermos essa escolha, sem dúvida, não iremos nos arrepender. Mais adiante, ele vai trazendo uma afirmação que eu acho de extrema importância, quando ele diz assim que hoje não são as entranhas do globo que se agitam, como já aconteceu no passado, são as entranhas da humanidade. É a alma quem se agita, buscando a satisfação, a alegria que não está na compra, no consumo, no ter alguém, nessa sensação de posse, como se fôssemos donos do outro. A conquista ou esse bem-estar está em ser consciente de si, autoconhecimento, quem sou, quais são as minhas inclinações, o que me motiva, para onde vou, que valores eu desejo cultivar. São essas entranhas que estão, nesse momento, a se agitarem, não mais as entranhas do globo como no tempo passado. Um outro aspecto que quero trazer para vocês é da renovação e os flagelos, dessa ideia de um aparente fim e que, na verdade, é a renovação que está aqui na página 359 dessa edição que eu estou comentando com vocês. E aí, os espíritos nos dizem, se pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovações morais da humanidade coincidem, como tudo o leva a crer, com as revoluções físicas do globo, elas podem ser acompanhadas ou precedidas de fenômenos naturais, insólitos para aqueles que com isso não estão habituados, de meteoros que parecem estranhos, de uma recrudescência e de uma intensidade inabituais de flagelos destruidores. Esses flagelos não são nenhuma causa, nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Eu lembro muito bem desse ano da nuvem de gafanhotos que apareceu, de um meteoro que estava se dirigindo ao nosso planeta e que se estava pensando em como desviá-lo dessa rota, ameaças de tsunami, vulcões que estavam em processo de erupção. E aí, claro, a nossa fantasia já vai nos levando para outras perspectivas. E aí, quando a gente lê esse texto, a gente percebe o quanto a nossa fantasia, falta de estudo, de observação e da crença mesmo em um Deus que é amoroso, que é justo e bom e que não iria nos trazer uma carga de sofrimento ou de temor desnecessário. Claro que se sabe qual é a necessidade desses fenômenos e que ordenamento eles cumprem. Então, se estamos permanentemente estudando, participando dos grupos que mesmo com as tecnologias, com as plataformas virtuais, Google, YouTube, Meet, Zoom, estamos tendo essa possibilidade de manter os estudos e os contatos. Eu não tenho uma internet de qualidade, recorra aos livros, às orações, ao Evangelho, não nos desconectemos da espiritualidade. Precisamos nos reconfortar e aprender com essas leituras para nos sentirmos fortalecidos e não desamparados à mercê de forças mágicas que não existem. Estamos todos, graças a Deus, sob o comando das leis divinas, amorosas, que estão aqui para nos proteger e não para nos punir ou nos amedrontar. Já temos condição de sair dessa fase de crença. Mais à frente, ele vai dizendo que a humanidade tornou-se adulta, tem novas necessidades, aspirações maiores e mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para a sua felicidade, não encontra mais no estado das coisas as satisfações legítimas para as quais se sente chamada. Por isso ela sacode seus poeiros e se lança, impelida por uma força irresistível, para limites desconhecidos, à descoberta de novos horizontes menos limitados.
O que tivemos de explicação teórica sobre o mundo já não acalenta o nosso coração. A nossa inteligência se nega a achar que a vida termina no momento em que o nosso coração para de pulsar. Há depois disso outra perspectiva. Os afetos que aparecem aparentemente do nada não foram criados nessa mesma vida. O que a gente já traz no campo das emoções muito forte não foi adquirido apenas nessa encarnação. A empatia ou a falta dela em relação às outras pessoas, de onde vem? Surge do nada? É a matéria quem cria amorosidade, quem cria ódio, quem alimenta a mágoa? Se fosse só uma questão material, estaríamos isentos de todo sentimento. Quem sente? Quem pensa? Quem é que influencia, inclusive, o funcionamento do corpo físico a partir das emoções que experimenta? Uma desilusão, um encontro inesperado que faz o coração bater descompassado? A mão que começa a transpirar? A fisionomia que muda diante de alguém que nos é antipático? Ou que floresce em um sorriso quando alguém que amamos surge no horizonte? São as células que produzem esse fenômeno? Quem é aquele que no momento do descanso do corpo físico passeia por mundos às vezes desconhecidos e encontra os entes queridos? Quem é aquele que no momento do fenômeno da mediunidade se comunica e traz a mensagem do mundo espiritual? O que é aquele homem que psicografou mais de 300 livros chamado Francisco Cândido Xavier com um nível de escolaridade muito baixo para o vocabulário que passou então a ser conhecido pelos seus livros, principalmente o primeiro, Parnaso de Além Túmulo, com aquelas poesias rebuscadas? Quem era ele, se não um espírito em pleno contato com outros? Que condição ele teria, se não fosse pelos espíritos, de trazer todas aquelas mensagens com tamanha coerência? As mensagens que André Luiz nos traz, o que ele trouxe em 1943 no nosso lar, que agora estamos vendo como verdade, como as televisões, a grande tecnologia. Quando a gente lê Memórias de um Suicida, um livro maravilhoso de ensinamento para o que a gente não deve fazer no mundo espiritual e que traz todo um processo de ensinamento de como proceder na Terra e que consequências teremos se vivermos achando que somos apenas um corpo. Acordemos, meus irmãos, está na hora. Saiamos dessa ilusão de que somos matéria e de que isso aqui é o que basta, isso aqui é um nada. Se formos olhar no relógio da eternidade, 50, 60, 100 anos passa muito rápido e aproveitamos muito pouco do ponto de vista espiritual. Os tempos são chegados. Ou nós investimos agora na fraternidade ou iremos nos perder diante de um manancial como esse que é a doutrina espírita. Se nela estamos, se tivemos essa oportunidade, não foi por acaso não. Aproveitemos. Mais à frente ele vai falar de uma nova ordem, que é a fraternidade. Ele vai dizer que a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não se apoia sobre uma base inabalável. E que base seria esta? A fé é o que ele traz como base. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e se atiram pedra, porque se anatematizando eles mantêm o antagonismo, mas a fé em princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, porque ele é permanente, e a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus, soberanamente justo e bom, não pode querer nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, eles se olharão como os filhos de um mesmo Pai e estender-se-ão as mãos. Veja que aqui não há nenhuma alusão ao Espiritismo como salvação, mas sim que quando a humanidade estiver totalmente alinhada e entendida que esses são os princípios fundamentais, independente da crença que cultuem, que sejam adeptos, este mundo irá mudar numa perspectiva fraternal. E ele diz, é a esta fé
que o Espiritismo dá e que será doravante o eixo sobre o qual moverá o gênero humano, quaisquer que sejam o modo de adoração e as crenças particulares, sendo fraternidade tudo mais é detalhe. O progresso intelectual realizado até hoje nas mais vastas proporções é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas só é impotente para regenerá-la. Enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele utilizará sua inteligência e os seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. É por isso que os aplicam no aperfeiçoamento dos meios para prejudicar os seus semelhantes e destruí-los. Que característica é essa ainda nossa, né? Mas iremos sim superá-la. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Só ele pode reinar entre eles, só ele pode fazer reinar entre eles a concórdia, a paz e a fraternidade. E aí a gente vai vendo as teorias, as crenças espiritualistas florescendo, a nossa busca por quietude, a aplicabilidade da meditação para as crianças nas escolas, essa ideia macerante de um vazio existencial que precisa de algo que preencha, que só a divindade, que só Jesus pode preencher, quando ele diz: vinde a mim todo vós que sofreis e eu vos aliviarei. Ele é caminho, verdade e vida, está aí a nos esperar. A gente já sabe quais são as estratégias, já sabemos que fora da caridade não há salvação, falta utilizar. Se já utilizamos, aplicarmos mais, disseminarmos isso com os outros. Não percamos o tempo que Deus nos concedeu e que a gente sabe que é curtinho. A geração nova virá, irá substituir esses velhos hábitos que já estão na sua decrepitude, porque já estamos ansiando uma outra ordem. A própria ideia materialista já está se desgastando. A gente já está percebendo que o nível de destruição do planeta está chegando num patamar de que não tem mais para onde ir, está se tornando inviável. Exploramos tanto que chegamos numa situação de que está se tornando difícil viver nesse lugar. Então a gente vai precisar voltar a cultivar, mas cultivar com amorosidade sem explorar, a não colocar produtos nos nossos alimentos para ganhar mais, mas que afetam a nossa saúde, a não matar os animais com determinada crueza para satisfazer os nossos apetites, ainda primitivos. Tudo isso vai precisar ser revisto se nós quisermos viver em paz, em harmonia. Estamos em franco processo de renovação. Atentemos para isso e façamos a nossa parte. Como disse a Gênese, Kardec e os bons espíritos, os tempos são chegados. E não há outra alternativa senão a fraternidade e a caridade. Coloquemos isso no nosso plano. Estamos na proximidade de um novo ano. Mas de nada adianta comemorar o ano novo, pedir por boas coisas e bons acontecimentos se não há esforço. O ano é novo, mas o homem continua velho? De que adianta? Nos esforcemos pela nossa renovação. O ano novo é a qualquer hora. É amanhã, é daqui a 15 minutos, pode ser daqui a 10 anos, mas sempre vai ser quando o quisermos. E eu lhe desejo esse ano novo a cada dia, a cada momento. Lembremos, os tempos são chegados. A nós cabe fraternidade, cooperação e caridade. Atendemos ao pedido do nosso Mestre Jesus e fiquemos em paz. Sejamos felizes como Ele prometeu, cultivando dentro de cada um de nós o verdadeiro reino dos céus. Muita paz.